Acho que vai variar Porque de eu pessoa vejo pra muita pessoa. gente falando na internet, e aí é polêmica, por isso que eu falei, a internet tá cheia das polêmicas, Tá cheia das que, coisas, né? se a mulher, por exemplo, faz sexo com um homem no primeiro encontro, não é pra namorar, e que não sei o que e tal, e qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Na minha opinião, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode ser uma mulher maravilhosa, pode ser uma mulher de boa índole, sei lá, mas ela só sentiu tesão ali naquele momento. Aquele cara, de alguma forma, excitou ela. E ela tava com vontade e transou com ele. Que é uma coisa que é natural. Primeira coisa, a gente precisa ver o sexo como algo natural. Isso não menospreza ou diminui uma mulher por transar com um cara na primeira relação. Ou então no sentido de, porque a mulher transa com o homem no primeiro encontro, ela é isso, ela é aquilo. No sentido de ser pior. Não, ela sentiu tesão. Que bom que ela sentiu tesão em você, uai. Então o negócio ficou bom. Na minha opinião, não tem nada Eu a também, ver, como não. profissional, eu vejo que não há problema nenhum de a mulher ela ter sexo com o homem no primeiro encontro, entendeu? Só que tem um detalhe que a gente precisa analisar também a questão de um ponto de vista social, entendeu? Infelizmente, a gente ainda vive num mundo muito machista, entendeu? Infelizmente, né? Então existe um certo, né? Por mais que a gente não concorde, existe um certo valor social. Eu discordo desse valor, tá? Tô deixando E bem eu claro. também. Existe um certo valor social de que a mulher que dá pro cara no primeiro encontro é uma mulher fácil. Infelizmente, isso é um valor social. Eu discordo plenamente. Então, se você é mulher e quer ter um relacionamento, quer estar procurando relacionamento, talvez do ponto de vista social, tá? Do ponto de vista social, não seja interessante você transar com esse homem no primeiro encontro. Porque de alguma forma, ele lá na cabeça dele, entendeu? E homem geralmente é tudo meio brutão, né? Meio, né? Vai pensar assim, não, ela não é uma mulher para se relacionar. Entende? Então não é que é errado ela transar com o cara no primeiro momento, que eu não acho que é. Mas no sentido de precaução, sabe? Se ela tá com interesse a mais no cara, não, se ela quer só sexo casual, beleza, vai lá, transa, vai ser feliz, pronto. Mas se ela tem interesse para além do sexo, talvez seja interessante ela esperar um pouco. Mas não por ela, mas pelo cara, porque senão ele vai ver ela como uma mulher fácil. E devido ao machismo, ele às vezes vai pensar assim, por mais que ela seja uma mulher interessante, bacana, a gente combina isso, não, mas deu pra mim no primeiro encontro. Então ela não é uma mulher pra casar, não é mulher de família, você Então tá essa entendendo? mulher não tem nem que ficar com esse cara que É. pensa desse jeito. É. Porque se fosse eu nesse lugar, se o cara pensasse isso de mim nessa questão, eu já nem queria nada com Kelly, ele. mas o ponto é o seguinte, Kelly, infelizmente, a grande e esmagadora maioria dos homens pensam assim. São poucos aqueles que vão ter a mente aberta de entender, pô, a mulher deu pra mim no primeiro encontro e ela tem valor. Infelizmente. Mas aí entendeu? talvez entra naquela questão de, tipo assim, a pessoa... Porque quando é algo difícil, você acaba dando, entre aspas, um valor maior. Então, se, por exemplo, foi algo difícil que você batalhou pra... Vou te dar um exemplo, vamos supor. Eu tô conversando e tem tem a Leandra e tem sei lá... tô dando um exemplo aqui, não que eu converse com essas pessoas, tá, gente? Pelo amor de saber, Deus. né? Aí do nada sai um corte meu lá, tá? Não, calma aí. Mas tem a Leandra e tem tô até pensando no nome aqui que não vai me comprometer. E Joana, beleza, top, ó, perfeito, obrigado, viu? Tem a Leandra e tem a Joana. A Leandra, ela ficou fazendo um jogo difícil, que não sei o que lá. No primeiro encontro acabamos transando, não sei o que, foi mais feio. E foi difícil pra mim ter contato com ela, conversar e tal. Já a Joana foi totalmente oposta. Foi muito mais tranquilo, foi muito mais fácil, enfim. Você acha que o homem, ele não venha preferir mais a pessoa que fez aquele jogo difícil? Pensando como homem, Você acha Eu acho que ele e vai- seria até ele mais, vai talvez, preferir eu porque- acho que seria até mais prazeroso pro homem essa mais difícil? Não, se é prazeroso, se vai ser mais prazeroso, é difícil, eu já discordo. Eu acho que em termos de valor, né, a sociedade na qual ele está inserido vai fazer com que ele veja a que é mais difícil como tendo mais valor. Não que dê mais prazer para ele. Entendeu? Sim. Ele pode até gostar mais de transar com a que foi fácil,
entendeu? Mas ele vai querer casar, namorar com a que é difícil. Você Entendi, tá entendendo? Por entendi. quê? Porque a sociedade determinou que esse é um valor, entendeu? Então não tem nada a ver com prazer, né? Tem a ver com questão de valor social. Então, nesse sentido, eu acho que para termos de relacionamento, pode ser que ele, se ele for um cara, né, não tiver a mente, né, aberta, não for um cara que buscou o autoconhecimento e tal, né, que ainda está muito preso a essas questões sociais, né, em relação ao sexo, muito provavelmente ele vai preferir a menina que foi mais difícil. Que às entendeu? vezes é até pior. Às vezes é que não tem uma química boa, que foi difícil, transou, falou, nossa. E geralmente Verdade, isso aí geralmente tem um a que ponto. é Agora mais vocês têm um difícil é a ponto. ruim de cama. né? Então, assim, chegou lá e tipo assim, nossa, mas eu sofri 2 meses pra isso. Entende? Então, assim, por isso que eu falo que isso não é necessariamente... Não quer dizer nada. E também eu já vi, por exemplo, até mesmo pessoas casarem com já vi não, né? Já me falaram e tal. Pessoas casou, às vezes a mulher ali, não foi nem pelo sexo, às vezes a mulher nem transou tão bem, mas outras coisas complementou e fez com que eles casassem, E fez enfim. mais sentido, né? Tipo assim, não tá pelo sexo em si. Às vezes outros valores, às vezes a família, a pessoa, né, era gente boa, era ali, às vezes, até de uma religião, né, que tá inserida ali na mesma religião, tem valores ali muito, muito iguais. Então, assim, o sexo fica meio que em segundo plano. E é treinável também o sexo, né? Você consegue treinar, né? A pessoa às vezes não sabe, você tá no início da relação. Você ensina, ué. Você Isso ensina é que você- assim, você vai aprendendo, igual o Carlos falou, você vai buscando, você vai estudando, você vai aprendendo, a mulher vai começar a aprender sobre o corpo. Vamos pensar aí numa mulher que não teve, né, uma relação sexual, um cara também, né? Vamos supor que os dois são virgens, por exemplo. Então, os dois estão indo numa relação meio que no escuro. Mas eles vão aprendendo entre si ali, né? Assim, Experimentando, vão né? Coisas experimentando, vão se permitindo, vão dialogando. Olha, o que a gente pode, o que a gente não pode, o que eu permito. Isso aqui foi legal, isso não foi legal. Então, eles vão se conhecendo e vão se adaptando, sim. Entende? Isso com certeza. E aí, se vocês fossem dar uma dica pra escolher um parceiro aí pra casar, além do sexo, pode ser sexualmente falando, mas além, qual seria a dica de vocês? Eu acho que é ter... Você é casado? Namoro. Namoro, beleza. Mas você pode dar essa dica sem problema nenhum. Eu acho que é ter valores, assim, iguais, ou pelo menos muito parecidos. Eu tô falando para além de sexo, tá? Uma pessoa que você admira enquanto homem, no meu caso, que eu tô falando enquanto mulher, né? Enquanto homem, enquanto trabalhador, enquanto pessoa, né? Isso são valores. Uma pessoa que é companheira, né? Que você sabe que você pode contar com aquela pessoa, né? Vamos pensar num caso assim, sei lá, se eu passar mal, aquela pessoa vai estar comigo. Se eu tiver um acidente, aquela pessoa vai estar ali comigo, ela vai correr no primeiro problema que a gente tiver, ó, rapa fora. Então, assim, para além do sexo, esses valores. Porque, na minha opinião, o sexo, muitas vezes, ele não vai segurar o casamento. Não é o pilar principal do casamento. Vocês podem ter um sexo incrível, maravilhoso, mas depois do sexo, como que é essa relação? Vocês não transam todos os dias, 24 horas. Mas e depois? Tá, vocês têm uma noite sexual, uma delícia, maravilhosa. Os dois se encaixam perfeitamente. Mas e depois? Na hora do companheirismo, na hora do diálogo, na hora de um precisar do outro, que é essa troca mútua que a gente tem no relacionamento, que é na hora de sentar e falar assim, nossa, eu tô arrasada, deixa eu desabafar com você, porque a gente tem muito isso com os parceiros. Essa pessoa, ela é parceira nisso? Ou não? Na hora que você começa a chorar as pitangas pro parceiro tá assim, ih, Lá vai. lá vem. Né? Ou então na hora que você precisa do parceiro ou da parceira, tem jeito não. Quer não, mas no sexo o negócio dá bem. Esse é um valor para você? Não, eu quero um homem bom de cama, mas o resto, ok. Aí vai do valor. Que na minha opinião, eu acho que não dura muito tempo. Baseado só no sexo. Perfeito. Tem que ter as outras coisas aí, que eu acho que dá muito mais valor à relação do que o próprio sexo. Perfeito.
Um ponto interessante a respeito de relacionamento que não se deve escolher pessoas que são muito diferentes, no caso, né, da outra pessoa. Essa ideia de que os opostos se atraem é mito. Mentira. Isso é mentira. O oposto não se atrai, não. O oposto se divorciam, né? Então, é preciso encontrar uma pessoa, né? Se a pessoa está procurando relacionamento, encontrar alguém que tenha compatibilidades. Você imagina o seguinte, o cara ele é caseiro, mas a mulher... caseiro no sentido assim, ele gosta de ficar em casa, mas a mulher gosta de ir pra balada toda sexta, sábado, domingo. Cara, você entrou num ponto. Como é que esse relacionamento dá certo? Verdade. Então, existe uma coisa que é chamada compatibilidade. Até geográfica, né? Por exemplo, eu amo fulano de tal. Beleza, mas onde que ela mora? Ela mora no Japão. Como é que eu vou namorar essa pessoa? Você entendeu? Então, relacionamento é uma coisa que exige compatibilidade, né? Esse é o principal ponto. E a partir dali, beleza, vi que tem compatibilidades. Aí você vai estudar a personalidade da outra pessoa. Estudar no sentido assim, procurar saber como é que a outra pessoa é. É alguém que tem defeitos muito crassos? Tipo, é alguém mentiroso. É alguém que não é trabalhador, tipo assim, não quer progredir na vida. Para que você vai ficar com essa pessoa? Você entende? Defeitos muito crassos, é difícil da pessoa, que ela que é terapeuta, eu sou, a gente sabe, defeitos muito crassos, é difícil da pessoa melhorar ao longo da vida. A gente vai consertando as coisas pequenininhas ali, né? Umas enjoanças ali, umas enjoanças aqui, mas a pessoa é mentirosa, né? É tipo assim, uma pessoa que não é aciada, não gosta de tomar banho e tal, isso e aquilo. Como é que você vai ficar com alguém assim? A não ser que a pessoa não ligue pra isso, né? Exatamente, porque tem gente que não liga. Mas, de modo geral, se for uma pessoa saudável emocionalmente, ela vai ligar. Com certeza. É verdade. Né? Então, assim, a base é o seguinte, tem que ter a ver compatibilidade, essa ideia de, né, os opostos se atraem, mentira, entendeu? E é interessante, às vezes até no que diz respeito a nível social mesmo, né? Tem que ter uma certa compatibilidade. Né? Porque, imagina, quando a gente está em relacionamento, existe a questão do dinheiro. Sim. Né? Por exemplo, o cara por exemplo, de uma, vamos dizer assim, de uma condição social baixa. Né? Ele vai namorar uma mulher de uma condição social muito rica. Primeiro que ele não vai ter nem acesso a esse tipo de pessoa, né? É difícil. Né? Então, até nisso, se você for parar para pensar bem, a gente acaba escolhendo alguém que é mais ou menos parecido, né, com a gente, tanto no nível, né, do aspecto psicológico como do financeiro mesmo, né? Porque relacionamento é o quê? É junção, entendeu? Senão a coisa não roda, senão a coisa não anda. E aí eu acho um ponto interessante que é muito difícil, por exemplo, para a mulher escolher um homem muito abaixo, financeiramente falando, do nível dela, do que um homem escolher uma mulher. Então, geralmente, um homem escolhe uma mulher tranquilamente se a mulher não tiver vamos dizer assim, um valor financeiro a agregar para ele. Mas já a mulher já não entra nesse papo. Talvez entra por causa do homem ser provedor e tal. Talvez seja por isso, né? Socialmente ainda tem essa questão do homem, né? Assim, de prover, de arcar com todas as despesas financeiras da casa, né? A gente ainda tem isso muito cultural e que está se quebrando ao longo do tempo, porque hoje ainda tem muitas mulheres que bancam a casa, que tem um salário muito maior do que o homem, né? Mas, infelizmente, essa questão cultural ainda vem muito, né? Do homem prover, proteger, e a mulher mais, vamos dizer assim, mais no segundo plano ali, né? Só na questão de ajuda. Eu ajudo o meu marido a pagar as contas, mas a responsabilidade maior de ser muito cultural. Eu acho isso um erro a nível de relacionamento. Você fala o homem prover? Acho. Essa questão do homem ser o provedor e a mulher ela não ser emancipada financeiramente. Eu acho um erro. Entendeu? Pelo seguinte, eu acho que a liberdade nossa como indivíduo, porque a gente vive num sistema capitalista, ela perpassa pela ideia de que eu tenho que ter dinheiro para me sustentar, para fazer as minhas coisas. Então, não é diferente. A mulher, ela precisa ter uma independência financeira. Porque senão, pensa o seguinte, senão aquele homem, ele não passa a ser apenas o amor dela, ele passa a ser o dono. Entendeu? Então, quando essa mulher, de alguma forma, em algum momento da vida, se ela pensar assim, eu não quero esse cara mais na minha vida, ela acaba tendo que aturar esse cara na vida dela por causa de uma imposição financeira. Que depende dele. Depende financeiramente. Se eu terminar com ele, eu vou para onde? Sim.
O que eu vou fazer? Eu vou comer o quê? Aí, no caso, você vai agir numa segunda opção de um término. Você pode pensar num possível término. Mas como? Ela depende financeiramente dele. Porque assim, eu acho que quando a pessoa vai entrar no relacionamento, ela não pensa no término, né? Aí que tá. Eu acho que a maioria das mulheres, ou homens que seja, entra no relacionamento e não pensa no término. Ninguém quer terminar. Ninguém quer ser feliz pra Mas aí sempre. aí a gente cria uma segunda opção pra defender a mulher nesse caso, né? Ela ter ali seu financeiro, caso termine e tal. Sim, porque na verdade o dinheiro ele implica em liberdade de escolha no sistema capitalista. Sim. Então, se essa mulher não é capaz, né, de comprar uma lingerie com o dinheiro dela, né, eu entendo o seguinte, cara, não é do marido, ela precisa do emprego, ela precisa ter a independência dela. Para aí sim ela falar, não, é você que eu amo, é você com quem eu quero estar. Entendeu? Porque senão senão a gente vai voltar naquela coisa lá do passado, né? Daquelas mulheres que dependiam financeiramente dos homens e tinham que ficar aturando muita coisa. Toda mulher que depende financeiramente de um homem, escreve isso, ela tem que aturar muita coisa desse homem. Sim. Porque se ela fosse independente financeiramente, ela não toleraria muitas coisas, não. Então tem muitos que toleram infidelidade, tem muitos que toleram até abuso físico mesmo. Por quê? Porque elas não são independentes financeiramente. Então a gente precisa colocar na cabeça das mulheres que a primeira coisa que elas precisam ter é independência financeira. Porque a partir daí você pode construir uma relação com outro de igual para igual. Mas se a relação já é desigual no financeiro, fica complicado. fica complicado. Exatamente. Mas é pior, igual você falou, eu acho pior, por exemplo, se a mulher ganhar muito mais do que o homem se rejeitar a ter algo com essa mulher, porque fica ruim, né? Você namoraria uma menina que ganha, sei lá, o dobro que você? Não, o dobro tudo bem, que o dobro não é tanto, né? Mas... O triplo. Muito mais rico, então. Vamos colocar 5 vezes mais que eu. Isso. Esquece, não dá. Não dá. Mas por quê, Michel? Eu tenho pra mim que eu vou ficar incomodado de, tipo assim, vamos supor que eu ganho 20 mil e ela ganha 100 mil. 100 mil reais, eu ganho 20. Pô, geralmente a pessoa que ganha 100 mil, ela não vai ir frequentar o que, por exemplo, eu com 20 mil frequento. Eu vou imaginar que ela queira viver com você. Cara, mas beleza, isso aí, depois ela pode falar assim, ele não tá conseguindo manter o padrão, meu padrão. E aí? Mas e se isso não for uma questão importante pra ela? Não, ela tá tranquila de bancar, sei lá, uma viagem melhor. Mas pra ela não for o ponto crucial. Porque ela te escolheu, suponhamos, mas ela sabia que você ganhava 20. Então, tipo assim, não, eu quero ficar com o Michel. Independente, tá? Eu sei que ele ganha 20, cara. Eu tenho, vamos supor assim, eu tenho o salário maior, mas eu gosto dele, ele faz um sexo legal, ele é parceiro, ele é gente boa. Não, eu quero. E aí? Se isso não for uma coisa que é importante pra menina? Pois é, eu acho que eu ainda assim permaneceria não tendo. Não, Sabe por quê? Porque a crença é de que o valor do homem está no dinheiro. Sim. Eu prezo muito pelo lado... Você sabia disso? Nós homens não precisamos ser bonitos, nós só precisamos ter dinheiro. Verdade, isso aí. A maquiagem do homem é o dinheiro, verdade. Né? Não tem carrão, né? Carrão e e agora tal. A mulher não. O valor social da mulher, infelizmente, né, é a beleza. Sim. Né? Tanto é que você vê que o cara pode ter lá 70 anos, mas é que é uma menina de 20. Bonita. Eu não ia falar o nome aqui de um cantor, a gente sabe qual que vocês eu já sei qual sabe? Eu não posso falar, mas que eu tô no processo. Desse cara eu posso tomar processo, eu tenho que fazer, tem tudo, aguento pagar o processo, não Mas você entendeu? Então, o dinheiro, para o homem, ele significa isso. Ele é status, poder. Né? E é interessante. O sistema é de tal forma que leva, inclusive, as mulheres a quererem desejar esses homens. Entendeu? É porque eu acho que ficaria desconfortável pra mim. É que aquilo que eu falei, 20 mil para 100 mil é uma diferença muito grande. Tá, mas e se fosse, vamos supor, vamos pegar um salário, você tá muito alto aí, vamos supor, você ganha 4 mil, vou pegar um salário mais da nossa região aqui. Sim. Você ganha 4, ela ganha 10. Aí não é o dobro, vamos dizer assim. Aí não é uma diferença elástica. Porque se ela ganha 10, eu posso chegar daqui a um ano a ter o mesmo salário que ela. Você não vai chegar. Não vou chegar? 10, não, tudo certo. Beleza, eu vou conseguir. Você ficaria. Sim, porque eu vou conseguir me manter nesses 10. Porque não é muito drástico. Vou te dar um exemplo. Eu ganhando 20 mil,
Vamos supor que eu consigo fazer ali uma viagem. Aqui no ano eu consigo fazer 2 viagens, 3 viagens no nacional. Tá. Ela com 100 mil, ela consegue fazer 3 viagens internacional, entendeu? Tá vendo que a diferença é grande? Mas Você igual não eu te falei, aceitaria ela pagar essa viagem internacional para você, não? eu aceitaria, mas incomodado. Eu aceitaria com uma pulga na Agora, orelha. olha que interessante. E a gente quer que as mulheres aceitem isso sem se sentirem incomodadas. Pois é verdade. Interessante, né? Como é que é o valor cultural, como são as crenças culturais. A gente acha normal, tipo assim, então eu sou homem, então eu vou bancar tudo para essa mulher. Mas a gente não para pensar assim, será que isso não provoca um certo desconforto nessa mulher? Não, de tipo assim, né? Pô, eu sou o dono dela, né? Eu que arco com tudo financeiramente. Tanto é que algumas mulheres não aceitam essa Sim, situação tem de mulheres jeito que nenhum. não Elas têm um gostam. pavor em relação a isso. Óbvio que tem essas que gostam, né? Dessa situação. Como tem homens também que gostam É. de ter uma, vamos supor assim, ganha 20 e ter uma mulher que ganha 100. Mas você Pô, não, imagina, né? ser bancado é bom, mas assim, eu teria uma pulga na orelha, tipo assim, pô, não sei o quê. Pra você não faz sentido. É complicado, né? E vamos entrar aqui num tabu,